Queridos irmãos, queridas irmãs, agora vamos dar sequência no vídeo 735. Então, a humanidade gosta de ser enganada. Ela gosta de ser enganada. Com certas promessas, né? Promessas do paraíso. Quantas pessoas se iludem, principalmente na virada do ano, quando todo mundo se veste de branco. Para que se vestir de branco? Qual a finalidade de vestir de branco? Então quer dizer que quem não tem uma roupa branca, né? E as pessoas ainda cantam Feliz Ano Novo, feliz, como é mesmo? Feliz Ano Velho, Feliz Ano Novo, não sei o que tem, não sei o que tem. Uma coisa que depende daquela passagem da pessoa ali cantar, de se vestir de branco. Nós vemos tantos rituais na passagem do ano, né? De um ano para o outro, tantos rituais mitológicos. Iemanjá, por exemplo, isso é mitologia. As pessoas poluem o mar de sujeiras, velas, flores, pedindo um ano novo. Isso é consciência de culpa pesada, porque não agiram bem naquele ano passado e está se findando, por isso está pedindo para que ele consiga no próximo ano se redimir. Não mude a pessoa de atitude, de moral, de caráter, de intelecto, de cultura, para ver não se vai adiantar ele ficar reverenciando Iemanjá, que é mitologia, tomando ali banho de água de sal grosso, pedindo um ano novo. Não mude de atitude moral para ver o que acontece, não. Então, olha só para você ver. Por isso que as pessoas repelem. A maioria repele o espiritismo. Eu posso dizer isso, que uns 90%, 95% dos próprios espíritas não aguenta a verdade que o espiritismo traz. 95% não aguenta, os próprios espíritas. Quando aqui nós dizemos assim, que a humanidade repele, pode ter certeza, gente, que uma boa parte
está nos espíritas. Porque quantos milhões de seres pseudos espíritas, que se dizem espíritas, que são místicos, que se vestem de branco e que se dizem espírita, de espírita codificado por Hipólito Leodenizar de Rivail, não. São espiritismo criado por conta própria. Então, olha só para você ver. A necessidade da reparação é um princípio de rigorosa justiça. Então, você viu? A necessidade da reparação, de reparar os erros, as faltas cometidas. É um princípio de rigorosa justiça que se pode considerar. É lei divina. Ninguém evolui se não reparar os débitos, as faltas contraídas, como a verdadeira lei de reabilitação moral dos espíritos. Como a verdadeira reabilitação moral. Não se reabilita moralmente aquele que não repara os males cometidos. Aquele que não passa pela prova e pela expiação. Aquele que não reconhece o erro. Aquele que não expia. Aquele que não repara, ele também não consegue a reabilitação moral do seu espírito. É esta uma doutrina que nenhuma religião proclamou antes. Essa doutrina da reabilitação da moral, da reparação dos débitos, dos males cometidos em vidas passadas, religião nenhuma antes proclamou, antes anunciou, antes ensinou, antes instruiu a alma, o espírito, em processo de evolução aqui na Terra. A única, o Espiritismo. Entretanto, algumas pessoas a repelem. Algumas pessoas não. 97% da humanidade repele o Espiritismo por acharem que seria mais cômodo poder apagar as suas faltas simplesmente pelo arrependimento. Eu me arrependo do que eu fiz. Tá, padre? Tá, pastor? Tá, missionário? Deus, eu me arrependo do que eu fiz, viu? Eu matei, eu roubei, eu traí, eu prostituí. Eu me arrependo, viu? Não basta só arrepender. Você tem que expiar. Não basta só arrepender e expiar. Você tem que reparar. E para arrepender
espiar e reparar, vai várias reencarnações. Não é você chegar ali e depositar no gasofilácio, que o gasofilácio, você sabe o que significa o gasofilácio? Na época do Cristo, o gasofilácio era um local onde as pessoas chegavam e depositavam ali. Vamos pensar assim, o gasofilácio na época do Cristo é como se fosse um cofrinho. Esses cofrinhos de hoje em dia, no ano de 2021, que nós temos, esses cofrinhos que a gente coloca moedinha. Naquela época, olha só para você ver, desde aquela época, bem antes, lá desde Moisés já existia a ladruagem. Mas nos templos em que se pregava, né, existia 2000 anos atrás, onde eram pregadas as leis de Deus, erroneamente, existia o gasofilácio. E ali as pessoas chegavam e colocavam a sua oferta. Agora você sabe, hoje em dia existe o gasofilácio. Só que você sabe onde é o gasofilácio hoje das religiões? Não é na igreja mais. O gasofilácio hoje das religiões é nos bancos, nas contas bancárias, quando saqueiam a humanidade. Porque hoje você tem que pagar para nascer. Eu pagar para nascer? É lógico. Você tem que pagar o parto. Você tem que pagar praticamente todo o atendimento médico durante o parto. Paga-se o parto. Paga para ser registrado no cartório. Paga para ser batizado, para se livrar-se do pecado original. Eita mentirada, hein? Nossa Senhora. Você paga para fazer a crisma. Você paga para fazer o curso de noivado, né? Ali de casamento. Você paga o casamento. E você continua sendo saqueado para o resto da vida através do dízimo e das ofertas e das oferendas, tanto no catolicismo quanto nas outras religiões. E as pessoas não param para raciocinar. Então não basta o arrependimento, mas as pessoas repelem o espiritismo, né? Porque o espiritismo ele nos traz, além do arrependimento, a expiação e também a reparação, que as pessoas não suportam e por ignorância, por orgulho, por egoísmo, não querem se deparar com os teus algozes, que só depende de algumas palavras, com a ajuda de certas fórmulas. Olha só.
convictas de que assim estarão livres, não é? Porque depois que o pastor ou o padre ali, mediante o confessionário, profere algumas palavras ali que te agrada, porque o padre, ele está ali para agradar a pessoa, ele não está ali para excomungar. Essa frase também mitológica não existe. Perante as leis de Deus não existe excomungar. Excomungação, não existe. O padre, ele foi preparado para agradar o adepto. Então você chega ali, só você, vamos pensar assim, tá? Só você que tem conhecimento de que você matou 20 pessoas. Mais ninguém. Vamos pensar por esse lado. Ah, mas Deus, não, deixa Deus de lado. Só para você entender a história. Então você chega ali com a consciência pesada, você se arrependeu dos crimes que você cometeu, só que você não quer se entregar à justiça da terra. Aí você chega e fala: Padre, eu preciso falar com o senhor, eu cometi um crime tão grave. Não, meu filho, se preocupa não. Pode abrir o teu coração a mim, porque eu sou representante de Deus aqui na terra. Eu sou um túmulo. Pode se abrir. Não se preocupe. Você procurou o lugar certo, a pessoa certa. E a pessoa diz assim: Padre, eu matei 20 pessoas. Eu roubei da merenda escolar. Eu roubei verbas da saúde. Eu roubei material, verbas do material escolar. Então, padre, eu afundei o país. Eu levei o país ao fundo do fosso. Não, meu filho. Passado é passado. Você tem que se preocupar agora com o presente e com o futuro. O presente diz Deus que o mais importante é o arrependimento. Mas não orienta a pessoa de que ele tem que expiar e que ele tem que reparar. O mais importante é o arrependimento. E você se arrependeu. E eu, como representante dele, eu lhe digo nesse momento: você está perdoado de todos os teus pecados. Mas antes, em agradecimento ao que o Pai acabou de fazer por você. Você tem isso na tua consciência, né, meu filho? É tudo que a pessoa está querendo ouvir, gente. Isso é técnica. É tudo que a pessoa está querendo ouvir. É como, por exemplo, a moça que... Eu vou dizer os dois lados. A moça está namorando. O casal está namorando. A moça ouve 5 amigas que lhe dizem assim: ele está te traindo, viu? Toma cuidado.
Só que ela não acredita nas amigas. Ela vai conversar com ele. E o que ela quer ouvir é que ele diga assim: você vai acreditar nas tuas amigas, meu amor? Você tem que acreditar em mim. Que vou ser o teu marido. Elas estão com inveja de nós. Onde já se viu isso? Que isso? Eu sou uma pureza. Eu sou um santo. Eu te amo. É tudo que ela quer ouvir. E vice-versa, tá? Então, eu como representante de Deus, lhe digo, o importante é você se arrepender. Você se arrependeu. Você está livre de todo pecado. Agora, reconhecendo tudo que Deus acabou de fazer por você nesse instante, você tem o dever de sentar ali e orar tanto, e depois deixar lá no gasofilácio da igreja, na secretaria, uma oferta para Deus. Isso não é para a igreja não, viu, meu filho? Isso, o teu coração é que vai dizer no momento que você for doar, o teu coração é que vai dizer o quanto Deus merece por ter te perdoado. Ei, gente, por que as pessoas não acordam? Quantos pastores que dizem assim aos adeptos? Você vai doar o que Deus tocar em teu coração. 300, 400, 500, 1.000, 5.000, 10.000, 50, 100.000. É Deus que toca no coração da pessoa para doar, diz assim o pastor ao adepto. Então as pessoas são manipuladas, as pessoas são hipnotizadas. As religiões de origem do homem, porque na Terra existe apenas uma ciência, uma filosofia e uma religião que é de origem divina. O resto tudo é de origem humana, criada, fundada por seres humanos. Você entendeu? Todas elas vivem embasadas no financeiro. Elas não instruem as almas. Elas instruem as almas a auto se despenarem, como se despena uma galinha, um frango, um galo, na hora de ser abatido. Então, por isso que o Espiritismo e as leis, né, de Nosso Senhor Jesus Cristo, trazidas por Jesus e por Allan Kardec, por Hipólito Leon Denis de Rivail, por isso que o Espiritismo é repelido. Porque o Espiritismo não tem falsidade, não tem mentira. O Espiritismo mostra a realidade. Como nós já tivemos a oportunidade de dizer outras vezes, o Espiritismo não te proíbe nada,
mas te mostra o efeito da causa. Então nós vamos para o próximo vídeo.